Olá pessoal, estamos aqui para a nossa gravação do nosso sexto episódio do nosso podcast especial do Agroextensão em conjunto com a sétima edição do Congresso Sul-Americano de Agricultura de Precisão e Máquinas Precisas aqui em Não Me Toque. E continuando na nossa temática geral do evento, Agricultura 4.0, né? Como nós já falamos nos episódios anteriores, a Agricultura 4.0 até então não é novidade, né? Nós já estamos vivendo essa realidade desde antes da pandemia. A novidade do evento desse ano está na continuidade do título, na temática, que é como que nós podemos inovar no enfrentamento às condições climáticas, às condições econômicas e também, né, fundamentalmente nas questões sociais. O projeto ele vem discutindo e hoje nós temos aqui dois convidados para falar desse episódio especial sobre agricultura regenerativa, como ela vem revolucionando ou modificando, na verdade, né, nem é o entendimento, mas é resgatando aquilo que os nossos, né, precursores do sistema plantio direto, enfim, da agricultura conservacionista, né, e eu gostaria de frisar isso, porque para fazer agricultura de precisão, nós obrigatoriamente precisamos iniciar por uma agricultura bem feita. O feijão com arroz básico, né? Fazer a base para que todas as tecnologias, todas as ferramentas possam ter essa máxima ou a sua máxima eficiência e contribuição para o sistema, para o produtor, para a sustentabilidade, para a rentabilidade e etc. e tal. No episódio de hoje, nós estamos aqui com dois convidados ilustres, né? O Rodrigo Alessio, que é produtor rural, depois ele vai se apresentar um pouquinho melhor, e também o Murilo Teixeira, que também é produtor, enfim, tem algumas outras iniciativas. Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade que vocês nos deram aqui de estar falando conosco, falando sobre agricultura regenerativa e, enfim, já de imediato gostaria de passar a palavra para que vocês pudessem aí, possam fazer uma apresentação breve para que as pessoas possam, as que não conhecem ainda, né, possam conhecer tanto o Murilo quanto o Rodrigo. Sejam bem-vindos, Murilo. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a lembrança, né, de estar aqui nesse evento magnífico que está sendo feito. Eu sou Murilo Teixeira Gonçalves, sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria. Eu faço parte da quinta geração da família já trabalhando no agronegócio. Estância Cerro do Ouro é uma empresa agropecuária familiar situada em São Gabriel, no sul do Rio Grande do Sul. E também sou sócio da Sologen, uma startup de saúde do solo, que está incubada na Universidade Federal do Pampa, pensando nesse sistema regenerativo, como tu falou, no solo como a base de um sistema de produção. Perfeito. Rodrigo. Bom, inicialmente queria agradecer o convite, André, cumprimentar o meu colega Murilo, sempre bom ter interlocução com ele, é sempre uma figura de iluminância, como diria Manuel Bandeira, sempre nos traz assim, insights bastante valorosos. Sou Rodrigo Alessio, produtor rural, região oeste do estado de Santa Catarina, sou filho de produtor rural. E a minha atividade principal é ser produtor rural, embora tenha outras paixões, né, também. Perfeito. Depois dessa breve apresentação, né, nós vamos ver e discutir um pouquinho mais sobre o trabalho que esses dois produtores e também empreendedores do ramo agrícola vêm desenvolvendo e desempenhando. Como nós falamos de agricultura regenerativa, né, às vezes é um termo, talvez uma temática nova, mas se nós voltarmos lá para as bases, né, nós estamos falando, talvez, uma das coisas que eu falo para os meus alunos hoje como professor, é que quando eu estava na academia no ano de 2010, 2012, nós falávamos muito em planta de cobertura. E agora nós estamos voltando com mix, com essa questão de biológico, enfim, parece que vai deslanchar. Agora vai ter uma maior adesão à necessidade, à importância, né, os resultados que a utilização dessa agricultura regenerativa, né, que vai muito além de só colocar planta de cobertura na área. A minha primeira provocação já vai nesse sentido. Todo produtor
consegue ou deveria colocar planta de cobertura ou há algumas exceções? Murilo, Rodrigo, sintam à vontade para começar. Então, vou iniciar falando que sim, né, a planta de cobertura, o mix de planta, o policultivo, o blend de espécies, é uma ferramenta dentro da agricultura regenerativa que é para todo mundo. A gente comentava na palestra, o que a gente está tentando fazer é entender a linguagem da natureza e trazer isso para dentro do nosso sistema de produção. Eu vejo 2 pontos principais, né? Um ponto é o ponto financeiro, nossa empresa também é um ser vivo, ela também precisa sobreviver. E a gente passou ciclos de alta de valor de produto, né? E a gente acabou se deixando levar um pouco pela forma de trazer insumos exóticos ao sistema natural. Eu não estou aqui para criticar, eu acho que foi parte desse processo de evolução, mas eu acredito que hoje esse sistema financeiramente ele também já está comprometido. E o segundo ponto que eu gostaria de trazer é a questão da nossa saúde única. Hoje a gente sabe que 2 bilhões de pessoas, segundo a FAO, estão subnutridas porque se alimentam de solos degradados. Então, a gente trazer essa linguagem, ou seja, os policultivos, trazer insumos biológicos, trazer os animais para o sistema, né, tentando imitar o que a natureza faz, a gente entende que a gente vai ter muito mais DNA, muito mais informação genética nesse solo, seja de fungo, de bactéria, de protozoário, né, em geral. E isso a gente vai produzir uma planta saudável, vai ser um animal saudável e vai ter uma sociedade saudável. Então, esses 2 pontos principais que eu trago. E respondendo a pergunta mais uma vez, sim, o policultivo ele veio para todo mundo, a gente só tem que entender dentro do sistema de produção como que a gente consegue encaixar ele. Perfeito. Sim, concordo também com o Murilo, é para todo mundo. Óbvio que nós temos que atentar para a oferta local, né? Então tem todo um desenho de florístico, toda uma composição florística local dentro de cada bioma, tem as especificidades, temos que atentar para isso, né? Se eu não tenho dinheiro para aportar, né, um mix já elaborado, já pré-pronto, né, eu posso entender essa constituição local e eu mesmo compor. É uma forma muito simples, muito fácil, barata e acessível, né? E o que é o grande lance da diversidade, né, quando a gente fala em composições florísticas? Primeiro que a planta é a nossa ponte de energia, né? Ela que faz toda essa internalização de carbono lábio para tocar toda uma atividade biológica que a gente está começando a descobrir muito sobre isso, né, Murilo? E a importância que tem isso em ambientes resilientes. Mas à medida que tu aporta diversidade no sistema, você vai resgatando funções ecológicas importantes. São funções que emergem, né? Funções de serviço desse sistema que a gente chama na biologia. E aí isso quer dizer o quê? A natureza trabalhando a teu favor. Tu está conseguindo encaixar teu processo produtivo nos fundamentos da ecologia. Óbvio que tu não vai conseguir imitar a natureza estrito sensu, óbvio que não, mas a gente quer pegar esse resgate de processos e tentar trazer para a nossa atividade. Em linhas gerais, essa que é a linha do raciocínio. Ótimo, ótimo. Nós temos, né, uma série de condições, né? Vocês falaram de bioma, falaram, né, de, claro, diferentes locais de produção e também capacidade de investimento, que de certa forma está intrínseco nisso, né? Nós acabamos de sair do painel, que vocês estavam aí com também outros painelistas falando sobre isso, né? De retorno econômico, às vezes, né, o pessoal mostrou que nem sempre você consegue colocar o mix e ter um retorno econômico na mesma safra, e às vezes também o objetivo não deve ser esse. Você precisa ativar a biologia, você precisa recuperar aquele solo e aí, enfim, uma série de outros fatores. E a biologia também, até pensando nos 3 principais macro atributos do solo, lá que nós sempre falamos, né? Física, química e biológica, talvez a biológica é a que está começando a ter uma maior liderança de vanguarda agora, com novas tecnologias, enfim, produtos biológicos, uma série de fatores. E aí, às vezes, o pessoal se pergunta, bom, então, o primeiro questionamento, eu devo ou não, eu posso ou não colocar planta de cobertura? A resposta é sim. Mas simplesmente colocar essas plantas de cobertura de forma solteira ou de forma de mix, né, como foi comentado, às vezes
com o nosso sistema de produção, nosso bioma, enfim, nós não conseguimos ter a sua máxima, talvez, eficiência pensando em ativação biológica. Hoje, como que vocês enxergam, assim, como que nós podemos ativar essa biologia do solo apenas com plantas de cobertura ou mix, ou nós precisamos ter alguma complementação de algum produto biológico, enfim, como que vocês, na propriedade de vocês trabalham para ter essa máxima ativação biológica, pensando em planta de cobertura, enfim, no contexto geral agrícola hoje? Realmente, como tu falaste, é algo bastante novo, porque o sequenciamento molecular, que eu acho que foi desenvolvido até para sequenciar o genoma humano, ele é datado de 15 anos atrás, então isso é uma ferramenta bastante nova. E eu trago também, como o Rodrigo colocou, né, cada região, cada situação, a gente traz o vinho, né? Ele tem o terroir. O que seria o terroir do vinho? É justamente essa biologia de uma região, né? O champanhe do sul do Brasil ou da França, ele vai ter, mesmo sendo um chardonnay, ele vai ter um terroir diferente. E a gente faz hoje dentro da nossa propriedade, como eu comentei antes, através de plantas de cobertura, né, para fazer a estrutura onde vivem esses micro-organismos, para trazer o alimento. A gente bioativa através de insumos. Então a gente tem hoje máquinas de injeção no sulco, que vão colocar essa biota lá no ambiente, né, com umidade, com menos luz, que vai manter eles vivos. E a gente ainda tenta trazer o animal para dentro do sistema. Então hoje a gente trabalha com a bovinicultura e a gente sabe, por exemplo, que o bovino ele tem 4 compartimentos digestivos. E eu aprendi com o Rodrigo aqui na Metalog, que eu acho que há uns 3 anos atrás ele deu uma palestra, e ele deu a palestra depois de mim. E eu disse, né, não sei se você vai lembrar da palestra, eu disse, eu não sei o que essa pecuária faz no sistema, mas a gente vai entender. E o Rodrigo disse, Murilo, é uma biofábrica ambulante. E realmente, né, o animal é uma biofábrica. Te agradeço, meu amigo, levo nas minhas palestras também essa informação. Por exemplo, o rumen ele é rico em fungo saprofítico, porque o animal se alimenta de celulose. E para que ele absorva, né, esses micro-organismos degradam para que o animal absorva. Então, no momento que ele esterca, que ele larga uma placa de fezes, ele traz, além de toda essa diversidade que ele tem dentro do sistema digestivo, ele vai trazer também esse fungo saprofítico, que vai decompor celulose e acelerar o processo, né, de liberar esse nutriente para o sistema de novo. O que a gente tem visto a própria Embrapa mostra, BioAs, é que realmente é um sistema que aumenta algumas enzimas, ali os fatases, beta-glicosidase, e a gente está se baseando aí, tanto nesse carbono, nessas enzimas, para seguir esse manejo. Maravilha, é isso mesmo. Então você tem as plantas fazendo essa ativação, que elas também ativam. Você tem com certeza algumas estruturas de resistência de fungos e bactérias dormentes, né? Então quando você põe os exudatos diferentes, você desperta essa biologia também, de certa forma. E nós podemos entender, por exemplo, já tem uma certa, digamos, bibliografia consolidada de alguns on-farms que a gente consegue multiplicar, isolados, desculpa, que são os básicos que a gente tem trabalhado. Até eu estava discutindo com o Murilo, tem um conceito de comunidade sintética, né? Como é que a gente vai identificar realmente quais são aqueles micro-organismos que a minha soja quer, aqueles que o meu milho quer naquela condição, né? A planta, a gente sabe que ela tem a capacidade de modular a rizosfera, então ela consegue alterar o exudato para acionar comunidades de micro-organismos distintos, já tem esses padrões bem conhecidos também. E ela também, o padrão de exudação muda ao longo do tempo, ele intensifica ou diminui na medida do desenvolvimento da planta. Então tem uma série de chaves de entendimento que a gente tem que começar a aprofundar um pouco mais. Mas sim, a gente consegue produzir um farm isolados, comunidades, e adicionar os nossos cultivos, né? Seja em semeadura, seja em jato dirigido, tratando a semente, né? Tu consegue hoje produzir estruturas de comunidades e blindar a nossa semente com vida ali, fazer tipo na espermosfera da semente um trato todo biológico. Ela tem os endofíticos que ela leva também, né, Murilo? Então é um universo de interações que a gente vai estimulando. E o processo é um processo, digamos assim, de fertilidade crescente. À medida que você inicia, né, Murilo, a fertilidade vai melhorando, o carbono vai sendo incorporado, vai sendo estabilizado, a tua resiliência vai melhorando
todos os níveis tróficos, né, de pragas e vão, digamos assim, sendo mitigados aqueles estresses que você teria que corrigir o tempo todo. Então é por aí. Eu queria trazer só um ponto que o Rodrigo trouxe na palestra dele, né? A gente, às vezes, tem tanta informação, acaba não lembrando mais. 30%, 40%, né, da fotossíntese a planta manda lá para o sistema radicular para recrutar micro-organismos. Então, imagina uma diversidade de espécies e cada espécie recrutando um micro-organismo. Outra coisa que o Lars trouxe ali, numa sociedade a gente pode ter as referências que a gente acha importantes, mas se a gente não tiver todos eles, a gente vai ter um déficit. E não importa, na sociedade a gente precisa de toda a sociedade. Né? Não adianta a gente ter médico, agrônomo. Mais importante, todos são importantes. Todos são importantes. E não é, a cadeia alimentar do solo, ela não é linear, ou seja, ela não comunica direto, ela vai comunicar, é uma teia alimentar. Hubs específicos. Então, só para concluir, eu acho que a melhor ferramenta ainda é a planta de cobertura. A gente vai bioativar, vai produzir comunidade, vai botar um animal, mas a planta é o principal agente. E elas carregam, você tem um raciocínio e vai puxando outro, elas carregam uma ancestralidade, assim, as plantas de cobertura, porque elas têm um certo melhoramento, mas é um melhoramento, assim, digamos, não tão aprimorado, tanto quanto nossas cash crops, né? Então, elas não são tão modificadas. Na medida que nós mexemos muito na estrutura de DNA dos nossos cultivos, nós vamos perdendo capacidade de comunicação. Então elas vão interagindo menos, né? Então nós vamos corrigindo essas deficiências com outros estímulos. Mas as culturas de cobertura, elas têm assim uma certa ancestralidade, uma acidez de raiz, tem toda uma diversidade bem consolidada de resultados. Ela consegue trazer, digamos, essa energia que está latente ali, ela consegue trazer na biomassa e devolver de uma forma orgânica para o sistema. Isso que é a mágica do processo. Perfeito. E vejam que hoje nós já temos, de certa forma, um entendimento de como que esse processo exodatos, essa relação, a parte biológica, nós estamos ainda, como nós falamos anteriormente, vocês estão falando agora, né? Nós estamos criando conexões e tentando entender um pouco mais, porque é complexo essa vida biológica, né, como o Laércio falou na fala dele, né, dos bichinhos do bem. E eu queria retroceder um pouco na propriedade de cada um, né? Terceira geração, quinta geração, né? Como que vocês veem, assim, contando um pouco de história, como que é a família, né? A primeira geração da família de vocês quando começou? O que eles identificaram que era o problema? Por que levou a tomar essa decisão de investir pesado, né, em, né, vida no solo, em trabalhar com mix, né, de plantas de cobertura, com biologia do solo? O que diferenciou, o que levou a família de vocês tomar essa decisão de dizer assim, não, peraí, né? Porque uma das coisas que nós mais ouvimos, ou até então ouvíamos, era assim, eu quero plantar planta de cobertura, mas eu consigo semente aonde? Né? Esse era um dos impeditivos das pessoas talvez terem mais acesso ou talvez mais familiaridade. E aí, sei lá, né, quinta geração, terceira geração, nós estamos falando de pelo menos aí 15, 20, 30 anos atrás ou mais. Na verdade, trisavô, nós estamos falando de 1800 um pouco mais. A nossa região essencialmente é pecuária, né? Então, como a gente está numa região de fronteira, a gente está a 160 km do Uruguai e a 300 km da Argentina, como eu digo, é quem não fugiu da guerra, né? Ficou ali, então ficaram algumas grandes propriedades. E o meu trisavô, meu bisavô, meu avô, eles todos trabalharam com pecuária. Mas sempre pensando de uma forma diferente. Eu até trouxe a informação, né? A gente fala que energia eólica é coisa moderna, que energia solar é moderna, mas uma bactéria conseguiu metabolizar a energia solar há 3,7 bilhões de anos, a gente que está recém começando a entender o que ela estava fazendo. E eu tenho uma frase muito bacana que meu bisavô, mesmo não sabendo o que ele estava fazendo, o nosso solo, ele está no final de uma serra do Sudeste, é um solo bem raso, um pouco interpelizado, né? Um solo jovem, mas ele tem um material orgânico bastante expressivo. E ele dizia, eu não vou colocar luto na terra, porque se ele revolvesse a estrutura do solo, ia ficar preto. E ele disse, eu não coloco luto na terra.
e ele não trabalhava com agricultura. Bom, os meus pais, eles também vieram com um viés de trazer tecnologia, de trazer novas práticas, né? E introduziram a agricultura, e eu agradeço muito a eles, que eles introduziram num sistema essencialmente pecuário, na região. Talvez responda um pouco da tua pergunta, né? Existe sempre uma barreira cultural, tu ser pioneiro, tu tá na vanguarda, tu vai ter que enfrentar ela. Então eu lembro, na época, os vizinhos diziam, pronto, esse pessoal quebrou, eles estão matando a comida do gado. Que eles dissecaram o campo nativo sem revolver a estrutura e introduziram, né, sob forma de plantio direto. E começaram o processo. Já essa questão do policultivo, vou puxar um pouquinho para mim, que foi mais a ideia minha, até da minha sócia também, a Marina. Ela trabalhava com isso na época. O que aconteceu? Nós, como era uma extensão um pouco boa e a gente abria muitas áreas, há 5 anos atrás, Rodrigo, o que a gente viu? Que áreas que eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, fertilizando, corrigindo isso, aquilo, em anos de estresse, produziam menos do que áreas que eu tinha 2, 3 anos. Não, mas tem coisa errada. Se faz 20 e poucos anos que eu estou investindo em fertilidade, estou corrigindo isso aqui, estou querendo melhorar isso aqui, que eu gastei dinheiro. Por que aqui está produzindo mais? E aí eu comecei a entender essa linguagem da natureza, entender o que eu falei na palestra, a questão do carbono que está na poupança, está guardado lá, que muita gente também não enxerga, que às vezes revolve o solo, produz bem, mas come toda essa poupança, né? Então, essa barreira cultural eu quebrei, né? E aí hoje a gente manejar isso, conversava com o Rodrigo, o algoritmo da agricultura e pecuária para te não comprometer o sistema, ele é bem complexo. Mas ao final, graças a essas ferramentas hoje, a gente está vendo que realmente, o que acontece? Quando tu tem mais informação genética no solo, é mais eficiente. Então, quer dizer que com a mesma coisa tu produz mais. Isso aí vai diminuir muita interação, vai aumentar muito a lucratividade, né? É um ganha-ganha, ambiental, financeiro e social, né? Porque tu vai ter um alimento lá na ponta para o consumidor que vai estar mais saudável. Perfeito. E muda também a organização da empresa, da família como um todo também, né? Você tem um salto de qualidade de vida também, né? Exato. Exatamente. Da região. A minha história é uma história um pouco diferente. Meu avô era caixeiro viajante e se estabeleceu no interior do nosso município. Depois foi fundado o município, que foi para a cidade. E os filhos trabalhavam com transporte no primeiro momento, depósito de bebidas. E aí foram migrando para áreas de lavoura, aos poucos foram adquirindo. E o meu pai, eles internalizaram o processo no sistema convencional na época, né? Trifuralina, incorporava, né? E a coisa foi degringolando, né? Então saiu de uma atividade que estava dando, de certa forma, rentabilidade e foi atravessando a carga ali no processo torto dentro daqueles conceitos dos sistemas europeus, né? E aí chegou um ponto que ele disse, pô, vamos parar, vamos quebrar, vamos vender esse troço. E aí o irmão dele, mais velho, soube de um evento nos Campos Gerais, na época os difusores de plantio direto estavam iniciando na área do Nondão Pereira, faziam aqueles dias de campo enorme. E meu pai foi lá, um cara sempre com muita sensibilidade para a agricultura, porque ele, no interior ali da comunidade, ele já tinha um certo entendimento, e foi lá e voltou deslumbrado com o que viu, né? Ele disse, meu Deus, isso aqui é um paraíso, eu não aguento tapar buraco de erosão aí, minha terra não para no lugar. Então, tu imagina, né? Eles faziam assim intervenções mecânicas pesadas, depois incorporavam o herbicida, que eram as únicas ferramentas que tinha. É. E ele foi lá e entendeu o plantio direto, e aí a coisa mudou. E aí ele entendeu daquela, sabe aquele aluno dedicado, que às vezes a criatura fica maior que o criador, ele foi desenvolvendo processos, fazendo as pontes verdes com azeite, bem na época que se tinha de conhecimento, e um processo altamente sofisticado do ponto de vista de intervenção, de mínimo distúrbios, sabe? E então ele entregou para nós toda uma base de sistema SPD bem consolidado. Eu e meu irmão começamos a entender essa sensibilidade dele e fomos agregando, aí fomos bioativando, fomos trazendo essa diversidade florística, vamos entendendo o processo de uma forma um pouco mais elaborada, dentro da nossa condição, porque as informações são outras, né? Então é muito injusto comparar contextos em épocas distintas. Tu tem um espírito de uma época ali, né, em termos de informação, e a coisa, graças a Deus, só andou. Mas a gente deve muito
É muita gente, né? Nada é original em nós pegando informação aqui, a gente vai construindo todo o entendimento. Mas o nosso pai, ele tem uma sensibilidade, não tem formação nenhuma acadêmica, é uma pessoa bastante, assim, digamos, precária em termos de conhecimento técnico, mas ele tem a sutileza do processo. Ele tem o feelingzinho, ele entende o solo, assim, sem, como tu falasse, sem saber muito bem o que ele está fazendo, mas a intuição dele leva para aquele processo bem feito. A natureza dele. Muito a ele, deve muito a ele. Sim, aquela sementinha que planta e hoje são frutos, você consegue ver uma árvore, né, frondosa, enfim, com muita sombra para que a gente possa continuar evoluindo. Uma pergunta do ponto de vista econômico, né? Se vocês hoje não tivessem esse processo, esse sistema de produção, vocês imaginam, não vamos falar em valores, mas falar em porcentagem, vocês chegaram, em algum momento pararam já para pensar quantos % a mais vocês teriam que estar investindo pensando em controle de planta daninha, em fertilizante, talvez em mecanização, qualquer outro processo, como que vocês imaginam que estaria hoje, pensando em questão, aí claro, financeira, de talvez aumento ou até pode ser de redução de gasto, de investimento? Então, faz 5 anos que a gente acelerou esse processo, né, de bioativação e hoje eu brinco que se a gente não tivesse iniciado, a gente estaria vendendo um pedaço da propriedade, porque a nossa região, ela sofreu 4 frustrações severas, né, sendo que essa última do ano passado foi a pior de todas. O que acontece? A gente, bioativando, como eu disse, a gente diminuiu a intervenção exótica e a gente aumentou a eficiência dentro do sistema. De falar em baixa de custo, talvez uns 30-35% dentro do sistema, porque a gente, em termos de inseto, né, e também porque os anos não tiveram tanta demanda, né, a gente praticamente usa só insumo biológico hoje, a gente não está usando mais insumo químico. Fungicida a gente ainda busca algumas moléculas antigas lá, as mais baratas, mas a gente ainda faz o mix com a biologia. Mas o que chama mais atenção, né, eu digo, foi o ano passado, que a nossa região, basicamente 100% dos produtores colheram e entregaram soja avariada. Por quê? Porque quando chegou num momento que a gente não conseguia fazer a intervenção com o pulverizador, porque não parava de chover, deu 600 milímetros na colheita, ali tinha materiais que estavam terminando o ciclo, a gente não entrou, não teve como entrar, avião, pulverizador. E como tinha essa informação lá no solo, como o Rodrigo falou muito bem na palestra, rizofagia, né? A planta, ela recruta o micro-organismo, ela engole, ela larga uma água oxigenada, quebra a membrana dessa bactéria, que é riquíssima em nutrientes, e depois ela gosta da bactéria fora para trazer mais isso para ela. Então o que a gente viu? Nós tivemos a nossa lavoura não 100, mas a gente conseguiu estar dentro daquela porcentagem e isso mitigar esse efeito dessa situação. Esse ano acho que está mais vinculado à tua pergunta. Esse ano foi meio parelho, porque foram 45 dias sem chuva, temperatura absurda, então foi assim, ó, todo mundo na região colheu a mesma coisa. Quer dizer, alguns não colheram nada. Quem colheu pouco ali, que foi o nosso caso. Só que nós tínhamos 30-35% a menos de custo de produção. Então isso aí é o que está dando longevidade hoje para a nossa propriedade. Senão, com certeza, a gente, em função até dessa vontade de ser pioneiro e estar à frente, talvez a gente estivesse, como eu brinquei, vendendo uma parcela para oxigenar a saúde financeira da empresa e poder virar a roda. Então, se veja o exemplo do Murilo, você está falando em condições de hostis, né? Sim. Uma coisa é tu tá num platô aí com 200 milímetros mensal, chuvas abundantes, outra coisa é os excessos, esses descasamentos, depois grandes espaços sem nada. Como é que o meio ambiente vai suportar isso? Então é o que? Aportar resiliência, todo esse processo que a gente falou anteriormente. E a redução de custo ela é automática. À medida que tu vai evoluindo nesse processo, intensificando, os custos vão baixando. E a produtividade, ao invés de estabilizar, ela tende a subir, porque se tu pegar num espaço temporal mais largo, você vai estar produzindo na média melhor do que todos na região, porque tu está mais resiliente.
Óbvio, um ano que chove normal, o cara que meteu energia na veia da planta, dentro daquele sistema quimicista, né? Que tu aporta tudo, ele vai daqui a pouco ter um teto maior que o teu. Mas o aporte dele foi muito maior. Então a produtividade, assim, dentro dessa chave, ela tem que ser reavaliada no seguinte sentido. É um conceito que ele está intimamente relacionado com o quê? Construção do ambiente. Eu estou degradando, estou evoluindo, minha fertilidade está melhorando, está piorando. Com a tecnologia que eu aporto, os on-farms, todo esse processo que a gente também trabalhou, e com a rentabilidade. Não falei em sacos por hectare, falei em renda por metro quadrado, que é muito diferente. Entendeu? E a agricultura regenerativa é o nosso futuro, né? Assim, está muito claro para mim, né? Não sei se é porque a gente está tão imerso no processo, mas é muito claro. Sistema tropical que nós temos, um país que é um continente, uma variante de ambientes enorme. Você tem que entender a condição local, entender aquela dinâmica de energia, qual é o pulso da região, qual é o ritmo dela, e aí encaixar o processo. É o que o Murilo faz lá, assim, de uma forma brilhante. E o Rodrigo também, né? Está sendo mesmo. Com certeza. Bom, é fantástico, né, ouvir isso, porque nós temos, às vezes, né, as pessoas acabam não vendo todo dos benefícios que a agricultura regenerativa acaba trazendo, porque, né, o exemplo que o Murilo trouxe foi além, né, dessa resiliência de suportar ou tolerar um pouco mais de períodos estressantes, né, que nós falamos basicamente em falta de água, né, mas também em alguns momentos tem excesso, mas excesso para nós não seria tão prejudicial quanto ao período de estresse, de falta. Mas também toda essa parte parte de biologia, pensando em controle ou, né, também uma maior suporte ou tolerância de doenças, né, num primeiro momento, até de insetos. Então, claro, foi falado também hoje, né, que uma planta bem nutrida, e ontem também foi falado em outros painéis, tende a suportar mais estresse. A mesma coisa nós, humanos, né, quando bem nutridos, a nossa tendência é de suportar melhor, né, algum pequeno período de estresse do que quando nós estamos falando de distúrbios nutricionais ou uma nutrição não balanceada. Enfim, tudo isso vocês trouxeram. Para nós encaminhar já para nosso bate-papo final, gostaria de devolver a palavra para vocês, para que vocês possam fazer uma pequena reflexão para quem está em casa nos assistindo, nos ouvindo lá no Spotify. Tá na dúvida, começo, não começo? Como que, né, o que vocês recomendariam, indicariam para que essas pessoas possam também, assim como a família de vocês lá, né, há mais de talvez 100 anos, né, mais recentemente, que é o caso do Rodrigo, possam também dar o pontapé inicial, né, começo talvez por uma parte da minha propriedade e vou aumentando. Por onde vocês indicariam ou recomendariam que essas pessoas, esses produtores ou até consultores, assim, olha, quero fazer um modelo aqui para a região de consultoria, enfim, no Brasil, ou até, né, os países próximos. Como que vocês acham ou enxergam que seria melhor iniciar esse processo? Eu acho que o Rodrigo comentou, né, que a gente está muito inserido, que essa é a agricultura do futuro. Eu acho que, graças a Deus, para nós já é a agricultura do presente, né? A gente tem essa barreira cultural de trazer essas novas, e muito em função desse sistema de input externo. Então, de tanto fungicida, de tanto inseticida, de tanto nutriente, tem que botar mais calcário, tem que botar mais não sei o quê. E o que aconteceu com a agricultura regenerativa? Eu não quero mais comprar esse produto, chega, é mais um custo para minha lavoura. E tem gente que também, infelizmente, acaba fazendo todo o químico e bota o biológico junto como se fosse isso. Não. Então, primeiro, quebrar essa barreira cultural, entender que isso não é mais um insumo. Na verdade, se tu tá fazendo isso, tu vai ter que reduzir alguma outra coisa, né? E começar, eu acho que tu falou bem, iniciar o processo, conhecer o seu terroir, né? O Rodrigo, já que ele falou tanto em nós,
tem uma produção de micro-organismos da região dele, eu ainda não consigo fazer isso, que é fantástico, porque o micro-organismo já é adaptado à temperatura, à alimentação, está tudo certo, a altitude da região. Nós ainda trazemos alguns micro-organismos exóticos, né, que a gente acha que pontualmente ele não vai fazer esse equilíbrio, a gente está acompanhando isso via análise também, mas eu acho que não pensar como a antiga agricultura, essa é uma nova forma de produzir, e começar pequeno, pedacinho, entenda dentro do seu sistema como que isso vai entrar. E eu acho que isso é uma religião, né? Depois que começa, aí a gente não consegue mais parar. Apaixona. Mas você tocou na mudança cultural, né? Você não pode entrar na agricultura regenerativa com os olhos da agricultura convencional. Achar que tu vai trocar 6 por meia dúzia vai resolver teu problema. Por quê? Porque não tem bala de prata. A agricultura de sistema, o todo importa. Todas as peças do xadrez importam. Então você tem que ter essa mudança. Como é que eu vou manejar a energia nesse processo? E claro, começa com, não vai 100% da área, sei lá, esses 10% aqui, os 5%, eu vou intensificar essa maneira, tentar entender. Faz uma forma bem artesanal, que dá para imitar, assim, sem toda essa complexidade de termo sanitário. Depois tu vai evoluindo, à medida que tu vai encontrando o processo, achando o tempo ali, o ritmo do processo. Você vai, e aí ela vai te convidando, ela vai te chamando. A natureza, ela tem esse... Eu falo muito assim nas conversas que a gente tem com os amigos, que ela te recoloca no todo, a agricultura regenerativa. Você começa a ter a noção do conjunto e ela te recoloca, e aí ela te melhora como pessoa, como ser humano. Tu sabe que a gente está aqui numa passagem, né? Que um pouco nosso espírito vai se desprender da matéria e nós vamos ser alimento para essa turminha que está aí. E está tudo certo isso, está tudo certo, é o ciclo da vida. Então a gente tem que encarar as coisas com um pouco mais de humildade, sem essa arrogância de ter que mexer tudo, ter que fazer tudo. Ninguém é dono da verdade. Aliás, a verdade é uma busca sempre assim constante. O que a gente tem muito hoje no mundo é muita afetação, muita falsificação, muita pose. Essa agricultura é a agricultura do fundamento da seriedade, da conversa reta. Murilo, errei, acertei. Ó, faz por aqui, papo reto, sem a mácula do processo. Acho que é por aí. Com certeza. Olha, tivemos aí uma fala, né? Às vezes nós ficamos sempre nos podcasts geralmente muito superficiais em alguns pontos, né? Mas eu acho que nós conseguimos atender, né, com um certo grau de profundidade justamente essas informações de que, bom, como é, né? O que levou vocês a tomarem, ou a família tomar essa decisão, e justamente pensar essa mudança, né, também não só social também, né, de pensamento, de conhecimento, e claro, né, às vezes esse valor mágico que eu fiz essa provocação, bom, 30, às vezes não vai ser 30, às vezes dependendo da região, melhor ou pior, né? Dependendo do sistema produtivo, enfim, nosso Brasil é muito grande, tem muito ambiente de produção, é muito diverso, né? Que oferece muita oportunidade. Talvez nós vamos ter que alterar, fazer ajustes. Então, a maravilha da agricultura é que não tem receita de bolo, né? É a questão da verdade, não existe uma verdade só, né? Existem muitas. E aí, dependendo do que pode ser, e esse momento, congresso, podcast que nós estamos aqui conversando, é justamente, né, compartilhando esse conhecimento e mostrando as diferentes possibilidades de aplicação, que às vezes para uma pessoa serve e para outro nem é para a pessoa, e sim para o sistema, é o sistema que demanda, né? Pede uma coisa e para outra não. Tá? Então eu agradeço mais uma vez a disponibilidade, a oportunidade que vocês nos deram aqui, tanto para nós do Agroextensão, também para a Pessoa América.